Agora sim. Agora vai. Pronto. Eu acho que podemos começar então. Em primeiro lugar, boa Sim. noite para aqueles que vão nos Ah, né? assistir, e em especial para Álvaro, né? É, para mim foi muito significativo fazer essa live, inclusive a forma como nós estamos fazendo, né? Gravando pelo Skype, né? Porque foi assim que iniciou a primeira conversa para a formação da confraria, né? Foi numa conversa exatamente assim, né? Com você e por esse mesmo meio, né? Então é muito Uhum. significativa essa forma de fazer esse vídeo. E agradecer, Álvaro, você ter aceitado o nosso convite. A nossa confraria tem um pouco mais de um ano e todo o apoio que nós recebemos seu e de todos os CDB é bastante significativo para nós. Nós estamos começando ainda, galgando os nossos passos de forma tranquila, né? Mas persistente. E só tenho a agradecer. Eu também. Eu agradeço pela participação também, pelo convite, né? Tanto seu quanto do Jefferson, da gente estar conversando sobre um assunto que me parece vital para os dias de hoje. Eu tenho certeza que vocês vão ter um caminho muito longo, né? Que é uma cruz. Vocês têm um ótimo patrono, um dos maiores Sim, brasileiros de todos os tudo. tempos, que é Dom Vital. Então, eu tenho certeza que ele vai estar lá intercedendo por você junto ao Pai, para que toda essa obra frutifique e possa ser instrumento de inúmeras conversões. Amém. Amém. Tem aqui, até aqui um santinho que depois a gente vai distribuir, ó, de Dom Ai, Vital. que legal. Maravilha, com a oração pela beatificação dele, canonização. Deixei já aqui separadinho, que eu disse, olha, Dom Vital aqui. Vai ajudar. Pois é. Álvaro, eu queria fazer algumas reflexões com você, né? Uhum. Lembrando um pouco, né, que na história da igreja nós nunca tivemos momentos de muita tranquilidade, né? Sempre foram, a história da igreja ela é repleta de grandes crises, né? E a nossa geração não podia ser diferente, né? A gente sempre espera, a gente não espera, na verdade, que aconteça na nossa geração, mas, bem, veio de uma forma que nós não esperávamos. Eu acho que apesar de todas as crises que os católicos sempre enfrentaram, diante dessas crises, sempre se buscou ajuda e se recorreu a Deus, né? E a gente recorre nesses momentos de crise, principalmente, à Santa Igreja, né? E nós estamos, nesse momento agora, com as igrejas basicamente fechadas, né? No mundo, algumas estão reabrindo agora. Aqui em Pernambuco, nós temos as igrejas fechadas para os fiéis, né? Algumas pessoas ainda, alguns padres ainda fazendo confissão, mas no geral nós temos aí nossas igrejas fechadas. E nesse momento que nós precisávamos tanto, né? Queria saber de você como você percebe a postura da hierarquia da igreja, né? No tempo atual que nós estamos vivendo. Como você tem percebido isso? Eu vi uma live, inclusive, de Dom Atanásio, bastante interessante. Eu tenho acompanhado todas as lives do CDB, que vocês estão falando sobre o coronavírus. E queria perceber um pouco aquilo que você entende, que você tem visto de tudo isso, principalmente nesse primeiro momento, né, quanto à questão da hierarquia, a própria posição da hierarquia da igreja. Então, eu diria que a gente não pode dar uma resposta eficaz a esse assunto se não recorrer a um prisma histórico maior. E quando a gente vê como os católicos atuaram em tempos de crise, inclusive pandemia, a gente vê que realmente existe uma postura que é completamente diferente da que a gente percebe nos dias atuais. E por que isso acontece? Isso acontece porque a gente vive num cenário que é muito particular. Então, quando a gente analisa a história da igreja nesse espectro de 2000 anos, a gente sabe que existiu todo um processo no qual os primeiros cristãos eram muito valorosos na sua média, né? A partir, por exemplo, dos apóstolos, a realidade de Cristo ainda era muito próximo e o sangue dos mártires era a semente de novos cristãos. Então, do heroísmo dos novos cristãos, a gente chegou, depois de 3, 4 séculos, à proclamação do Estado Católico dentro do Império Romano ainda. Primeiro com a permissão do culto sobre Constantino e depois com a legalização, com a aí sim proclamação do Estado Católico com Teodósio no final do século IV. E depois, quando veio as invasões bárbaras, houve todo um movimento de conversão desses povos bárbaros até que a gente chegasse na virada do milênio ao que a gente chama de cristandade. Então, a cristandade é a era, segundo o Papa Leão XIII, em que a filosofia do evangelho dominava os estados,
em que a Igreja Católica, com a sua graça e com a sua doutrina superior, iluminava a civilização ocidental e elevava ela a um patamar que nunca foi visto nem antes nem depois. E com essa mentalidade que os homens amavam a Deus, é óbvio que a postura dos católicos, quando você tinha uma pandemia, ela era muito diferente da postura que a gente tem hoje. Então, quando existia uma pandemia normalmente, e isso é muito claro hoje, né? Então, hoje, normalmente, o que a gente tem é todo mundo congratulariza os médicos, né? Os médicos são os heróis. Eu acho que, se você perceber, isso é muito claro hoje. Isso é um sinal de que a sociedade está doente. Óbvio que eles são heróis, mas naquela época os heróis eram os sacerdotes. Então, quando você tinha uma grande crise de pandemia, etc., a primeira coisa que os padres faziam era ir ao encontro dos enfermos. Então, numa dessas lives que você bem citou, a gente tem a história da Companhia de Jesus, que é uma das nossas publicações. É incrível que já é na Idade Moderna, mas a gente sabe que a Companhia de Jesus ela traz essa mentalidade de cristandade para a Idade Moderna. E aí você vê no livro 6, 7 ocasiões diferentes de peste, e em cada um desses momentos é sempre os jesuítas tomando a, a dianteira. Então, você tem, hoje, enquanto as igrejas estão fechadas, naquela época era ao contrário, as igrejas viravam enfermarias. Então, é uma diferença muito abrupta, né? E o que fez essa diferença acontecer? Então, por que hoje a gente tem umas igrejas cada vez no ritmo mais fechado? Então, existe avaliações muito interessantes que vários autores lá fora conversaram bastante, que agora começa a vir de uma forma mais acelerada em português. O CDB, inclusive, vai publicar um livro que vai falar muito sobre isso. Na semana que vem entra na loja, que é a Cristandade, a sua cosmovisão, do padre Alfredo Sanz. E aí qual é a ideia? Ele mostra, como outros autores, que existiram várias ondas revolucionárias que destruíram a mentalidade do que a gente chama de cristandade, do homem medieval. Então a gente tem uma primeira revolução, que é a Revolução Protestante, que vai quebrar o conceito de igreja católica. Então, a partir da Revolução Protestante, grande parte do Ocidente passa a ignorar que Deus deixou uma igreja física que é instrumento de salvação através dos sacramentos do depósito da fé. Depois vem uma segunda revolução que vai negar, além da igreja, vai negar também a Cristo, que é a Revolução Liberal Maçônica. Então você sai de um conceito de Cristo para o conceito de um Deus que é um arquiteto, né? É um arquiteto universal, que é bem a ideia da maçonaria que o Dom Vital combateu tenazmente na Diocese de Olinda e Recife. E depois vai vir uma terceira revolução que vai quebrar o conceito de Deus. Então veja que são 3 revoluções em sequência. Primeiro você quebra a igreja, depois você quebra Cristo, depois você quebra Deus. E aí o que vai acontecer é uma visão de sociedade, que aí é a sociedade moderna, materialista, egoísta e antropocêntrica. Significa dizer que Deus sai do centro e o homem é colocado incensado aos altares. Então, é essa a visão da sociedade moderna, mas a gente vê também que, conforme vai passando o tempo, essa visão de fora do mundo entra dentro da igreja. E aí, quando ela entra dentro da igreja, cada vez mais os leigos, os sacerdotes e os bispos vão se comportar menos como católicos e mais como modernistas. Aí tem aquela visão do Papa Pio X, do modernismo como a síntese de todas as heresias. Então a gente chega no século atual com uma postura muito diferente da postura que sempre caracterizou a igreja em 2000 anos de história. Isso faz com que o clero ele dê uma resposta materialista a algo que deve ser de forma espiritual. Então, se antigamente os sacerdotes eles eram os primeiros a irem ao encontro dos doentes e forneciam sacramentos, numa das histórias que a gente contou nas lives era de um sacerdote jesuíta que confessava tantos enfermos que chegou no momento que ele morreu no meio da confissão e ninguém notou. E tanto que ele escutava os sacramentos. Então, essa postura ela se perdeu completamente. Isso faz com que os sacerdotes eles sejam, primeiro, subservientes em relação ao Estado. Então, se existia, há pouco tempo atrás, o Dom Vital, que era um herói na defesa dos direitos da igreja, hoje você tem bispos que aceitam a ingerência do Estado como se fosse algo natural.
e depois eles não têm a fé que os padres e os bispos tiveram, em grande sentido, para entender que o serviço mais essencial de todos é justamente o serviço das igrejas, porque ele oferece para o homem aquilo que é fundamental, aquilo que vai decidir a sorte da vida dele, que é justamente a garantia de manter o homem na graça. E aí é Eu não muito sei se você... interessante, Desculpe, pode Álvaro, eu não dizer. sei se você conhece a obra O Alto da Alma, de Gil Vicente, em que ele coloca exatamente isso que você fala, que é uma obra belíssima, belíssima, na verdade, eu não canso de ler, é bem curta, e ele sempre coloca que nessa passagem nossa pela vida, né, nesse vale de lágrimas que nós estamos, nós precisamos de uma santa estalagem, que ele coloca santa estalajadeira, mas não é uma santa hospedaria, para exatamente as almas que vão cansadas, né, nesse vale de lágrimas que nós vivemos diante, e aí nós colocamos as diversas crises. E aí quando ele coloca isso, ele coloca a Santa Madre Igreja é essa estalagem. Então é o local que nós, quando estamos cansados, principalmente diante de crises, né, a nossa própria denominação, a Igreja Militante, né, estamos aqui tentando a salvação de nossas almas e quem sabe levar algumas almas para Cristo, né, nós chegamos a um ponto de cansarmos e precisamos da Santa Hospedaria, né? Que os manjares são as insígnias da paixão de Cristo, né? É belíssima a forma como ele coloca. Então, lembrei muito quando você colocou isso. E como São João Maria Vianney coloca, né? Todos somos. O ser humano é pobre, né? Tudo precisa pedir a Deus. Eu peço desculpa só pela interrupção. Que isso, é à vontade. Justamente. Então, a gente hoje tem uma crise muito grande. É óbvio que quando a gente fala em crise, não é generalizar, né? Então, óbvio que existem vários exemplos de bons sacerdotes. Um deles, inclusive, a gente fez uma live que colocou vários intelectuais juntos, que é o padre Marcelo Tenório, e ele não interrompeu as missas. Então, você vê que é uma pessoa que ela entende a importância do serviço essencial e é engraçado que ele colocou a paróquia dele nessa crise, ofereceu essa crise, em certo sentido, ao Padre Pio, pediu intercessão para que não se abalasse, aí depois ele começou a mostrar com o advento da crise os mapas da região em relação ao coronavírus. Não sei se ele conseguiu ver algo nesse sentido. E aí a região da paróquia dele tem 0 casos, e nos arredores tem uma quantidade impressionante de casos. Então você vê a importância dessa parte espiritual. Outro exemplo que tem sido divulgado agora é que quando teve aquela famosa benção Ubet Orbe do Papa Francisco, foi justamente no dia em que houve o auge da crise do coronavírus na Itália e que de lá para cá né? Então, tem um crescimento dos casos diários na Itália. Quando o Papa faz a bênção, você tem um decréscimo. Então, a gente vê a importância, Deus mostrando o quanto é importante esse componente espiritual. Tanto para a gente se manter na graça, como até como instrumento de salvação corpórea mesmo, para que mais pessoas não enfrentem essa doença. Então, é a confiança no milagre. Isso é muito importante. Mas aí a gente vê que, por causa da crise, por causa dessa infiltração, etc., a gente sabe que a geração anterior foi a pior geração da história da humanidade, pelo menos essa leitura nossa aqui no Rio. Então, os próprios seminários eles foram muito contaminados pelo modernismo e grande parte dos bispos, então, eles que foram formados nessa mentalidade, eles acabam trazendo essa mentalidade. Então, a preocupação hoje, o que a gente conversando com bons padres, que nisso o CDB, graças a Deus, ele tem contato. A leitura que a gente tem hoje do diagnóstico é que quando há uma preocupação, às vezes até uma preocupação financeira. Então, assim, a paróquia está fechada, ela está quebrando, estou com dificuldade de dízimo, etc. E o componente espiritual que deveria ser o primeiro nisso tem sido largamente, infelizmente, deixado como um segundo plano. Então, existe todo hoje um trabalho que precisa ser feito de convencimento e de oração para que os bispos entendam que eles não têm que ser subservientes ao Estado, pelo contrário, que eles devem assumir o papel de pastores nesse momento de crise e reabrir as igrejas o mais rapidamente possível. E essa reabertura, óbvio, não é uma reabertura de qualquer jeito. Existem progressos científicos que precisam ser incorporados. A gente já sabe quais são os meios de transmissão. Então, você reabre com um conjunto de precauções, com alguma distância,
como os bispos da Polônia recomendaram, é aumentar o número de missas para que isso acabe chegando a menos fiéis por missa. Existem formas de se trabalhar isso. Então, o próprio Dr. Lars Schneider mostrando como é melhor que a gente faça uma comunhão na boca nesse momento, porque a mão ela pode até favorecer a transmissão. Então, existem formas de você atuar que podem permitir o restabelecimento do culto e, ao mesmo tempo, o fornecimento de sacramentos. Não, e além disso, Álvaro, se a gente pensar que essas mesmas medidas de precaução que nós estamos colocando aqui, que seriam coisas básicas, né, usar uma máscara, manter de alguma forma, mesmo essa questão do afastamento, né, você manter uma certa distância, você aumentar o número de missas, na verdade, tudo isso, essa questão do distanciamento, a questão de você cobrir a boca e o nariz, isso tudo já está sendo adotado, por exemplo, dentro do supermercado, né? Mas nós não somos só um corpo, né, para alimentar, temos uma alma para alimentar, né? E é isso que às vezes as demais pessoas não entendem, né? O que é interessante também, que você colocou da questão dos bispos, né, Álvaro? Mas aí eu queria queria colocar a questão sobre outro prisma agora, né? Como percebermos o nosso comportamento enquanto leigos, né, diante disso tudo? Porque nós temos aí os bispos, até agora, por exemplo, aqui em Recife, mantém realmente essa questão o nosso arcebispo, da questão da proibição da presença dos fiéis, né, nesse momento, né? Nós temos, na maior parte dos locais, alguns locais ainda retornando. Mas nós, leigos, né, estamos sendo obedientes, nós estamos sendo somente apáticos, há um certo indiferentismo. Como você está percebendo isso, Álvaro? Então, quanto a essa questão, eu acho que uma das coisas que me parece que está clara é que os leigos eles não estão livres da crise. Então, essa crise que se aplica ao clero se aplica também aos leigos. A gente sabe que houve todo esse movimento revolucionário que infiltrou nos seminários e que se filtrou dentro da hierarquia, mas esse movimento também existiu entre os leigos. Então, hoje, o nível dos leigos católicos é muito inferior ao que a gente conseguia enxergar 2 ou 3 gerações atrás. Então, isso a gente vê muito claramente, por exemplo, na vida paroquial. Várias das paróquias, a gente sabe que ou ela tem uma visão muito revolucionária, os leigos têm uma visão revolucionária, ou uma visão muito sentimental. Então, essa própria postura dos paroquianos já revela certos, eu diria que certas influências revolucionárias em cada um deles. Então, normalmente quando a paróquia é muito revolucionária, é porque a terceira revolução, que é a Revolução Comunista, entrou com uma força muito grande ali. Quando ela é muito sentimental, no sentido de que pouca respeito às tradições, aos cantos como eles sempre foram, aos ritos, etc., é uma influência da primeira revolução, que é a Revolução Protestante, isso mais ainda nesse aspecto, eu diria, neopentecostal, que entra dentro da igreja de uma forma muito firme. Só que, apesar da crise ser muito grande entre os leigos, eu diria que os leigos eles estão em condições melhores de reagir. É o que parece que está acontecendo hoje. Isso por 2 motivos principais. O primeiro é que os leigos eles têm uma certa liberdade de atuação maior. Então a gente vê muitos bons padres e mais ainda seminaristas, porque a gente tem visto uma certa retomada do catolicismo no Brasil, um reamadurecimento, uma volta às tradições cada vez maior. Quando você vai, por exemplo, para uma missa tradicional, normalmente você vê são pessoas jovens e de cabelo preto, né? Então, os jovens eles estão procurando a tradição. Você vê um ponto de inflexão aí rumo à igreja de sempre. E aí isso se reflete também muito nos seminaristas. O nível de seminaristas hoje, por incrível que pareça, é melhor do que os dos bispos. Isso dá uma esperança muito grande para o futuro. Mas eles estão amarrados. E os leigos eles têm uma atuação, um campo de liberdade maior. Isso é muito importante. A segunda coisa como os leigos eles não passam por um seminário, e os seminários hoje, em sua maioria, eles são modernistas, eles têm também uma possibilidade maior de tomar uma consciência da crise da igreja e de agir que hoje os padres e os seminaristas não têm.
Isso você vê muito claramente nas redes sociais. Então, as principais vozes hoje contra o fechamento das igrejas são de leigos. Então, dois nomes que, por exemplo, eu poderia destacar aqui, que tem tido um papel muito interessante nesse aspecto, é o do Tiba, que quem acompanha vai concordar comigo, o Tiba sempre tem batido muito nessa tecla de reabertura das igrejas, e o professor Felipe Neri. E a gente vê, por exemplo, os centros da Liga agindo a todo momento nesse aspecto, o CDB incluso, vários leigos levantando a voz contra esses absurdos. Então a gente vê, isso dá muita esperança, e me parece que isso ele faz parte dentro de um contexto maior. Então existe um movimento de reação da igreja que é liderada pelos leigos e que é muito forte. Isso se materializa em várias ações. Então, há 10 anos atrás, você praticamente não tinha mais editoras católicas. De lá para cá, várias editoras surgiram, vários grupos católicos surgiram, grupos de pais têm surgido pelo Brasil inteiro, grupos de homeschooling, iniciativas de escola e iniciativas leigas sendo resgatadas. Então, isso que a gente vê hoje no Brasil acontecendo de uma forma muito clara é muito parecido com o que a gente via 100 anos atrás. Então, 100 anos atrás existia uma palavra que estava em ordem, na ordem do dia, que era a ação católica, que os santos padres volta e meia voltavam nisso, os leigos se organizavam em vários tipos de instituições intermediárias, e tudo isso que a gente vê hoje, que os comunistas têm muito bem colocado, muito bem organizados, existia antigamente com os católicos. Então, se hoje existe, por exemplo, a União da Juventude Socialista, o JS, que é a organização do PCdoB dentro do ensino médio, naquela época existia a Juventude Católica. Se hoje existe a UNE, que é completamente, que também é um braço do PCdoB no ambiente universitário, naquela época existia a JUC, que era a Juventude Universitária Católica. Então todas essas estruturas intermediárias, elas começam a ressurgir em todo o local, e a Liga, ela também é um fruto disso, né? Então, assim como existe o Oceano Vital, com 16 unidades espalhadas pelo Brasil, hoje existe um movimento dos leigos que tem tomado um ritmo de crescimento muito acelerado através do que a gente tem tentado fazer da Liga Cristo Rei e também de outras instituições e grupos que não estão vinculadas à Liga. Então, o CDB, por exemplo, tem conversado bastante com a Famílias Novas, que é um carisma muito interessante de São Paulo, com Nossa Senhora da Luz, de Sete Lagoas, com um grupo de São Paulo, que é Santo Inácio, com um grupo no Acre. Então, você tem instituições, o Centro Bento XVI em Santa Catarina, você tem instituições dentro e fora da Liga surgindo cada vez mais e que dão respaldo para a atuação católica, porque é o que o cardeal Leme pediu desde 1916 na famosa Carta Pastoral de 1916, que a gente publicou como Católicos ao Combate, e que ele chama os católicos à organização. Então eu trouxe para essa live aqui, para mostrar como isso é um fenômeno mundial, uma fala dos bispos do México na Revolução Cristeira. Porque quem viu o filme For a Greater Glory, quem não viu, eu recomendo que assista. Eu diria que é um filme muito interessante. Aquela reação que chegou às armas e trouxe tantos mártires para a Igreja Católica, ela só foi possível porque antes os leigos se organizaram. Então, quando você analisa os livros de história sobre a Guerra Cristera, você vê que foi um movimento basicamente de leigos. O que os bispos pediam? Uma reação àquelas leis injustas, mas uma reação sempre pacífica. Então, quando todos os sacramentos foram suspensos, olha, é bem parecido com hoje. O que aconteceu foi que os leigos eles pegaram em armas para defender a igreja, porque óbvio que aí o governo maçônico ele agiu com toda a força, inclusive assassinando padres. Então, os leigos se organizaram também no nome, porque aí são as coincidências da história, o nome da organização que tomou a força do exército contra o revolucionário cristão se chamava Liga, a Liga de Defesa Religiosa. E da Pastoral dos Bispos, de 1926, já mostra como o próprio clero, há quase 100 anos atrás, já mostrava a necessidade dos leigos de se organizarem, né? Isso no México. Então, todo esse movimento que existia no Brasil também acontecia no México e foi muito eficaz, né? Então, ele vai dizer que os bispos vão dizer do México, né?
que é dever dos católicos leigos entrar resolutamente, que os católicos devem entrar resolutamente na política, já que, como cidadãos, devem preocupar-se com o bem de sua pátria. E, como cidadãos católicos, têm a obrigação de trabalhar no terreno legal para que sejam respeitados os direitos da Igreja. E, no presente momento, para que sejam derrogadas as leis contrárias à sua liberdade. Então vejam que claramente aqui os bispos do México eles pedem para que os leigos atuem considerando duas coisas: o bem comum, ou seja, o católico mais do que o infiel, ele deve trabalhar para que a sociedade seja uma sociedade saudável. E na esfera espiritual, para que os direitos da Igreja sejam garantidos. E assim foi, porque os leigos eles organizaram campanhas de boicote no México, abaixo-assinado, todo um trabalho para derrogar as leis, e quando esse trabalho foi... o governo ele considerou tudo isso e foi para repressão militar, então houve também uma reação militar dos católicos. Mas veja que toda essa reação católica leiga que existia na Europa, nação católica, e que se desdobrou em certas regiões no Brasil, hoje ela ressurge. Então, isso significa que para a nossa crise de hoje, implica que os católicos devem se organizar e pedir filialmente para os bispos que as igrejas reabram e, por outro lado, pressionar o Estado para que ele não interfira mais na igreja. Então, é tarefa do bispo dizer como que deve ser aberto, né? E é importante quando você coloca isso, principalmente com relação aos exemplos, Álvaro, porque é muito importante esses exemplos para nós, né? O exemplo da vida dos santos. E aí eu estava lendo, na verdade, não é um santo, mas eu estava lendo, concluí Libido Dominante recentemente, né? E aí me veio, como advogada, me veio um grande exemplo, que foi o William Bentley Ball, que foi um advogado nos Estados Unidos na época ali de que estava se iniciando a questão da revolução sexual e que o governo dos Estados Unidos estava discutindo judicialmente a questão do controle de natalidade. E aí esse advogado, mesmo com uma série de bispos contrários, né, que alguns bispos diziam que apesar de ser o entendimento da igreja, eles não iam interferir isso com relação ao Estado secular, né? E aí o William Bentley Ball ele foi para cima e disse, olha, a posição da igreja é essa, foi sempre a posição, isso não vai mudar agora, e por mais que alguns bispos digam que não, eu sei qual é a posição da igreja, eu tenho respaldo de outros bispos, eu tenho respaldo da doutrina da igreja. Então, quando eu vi isso, eu disse, poxa, que exemplo bom, né? Principalmente para mim, que sou advogada, e aí quando você coloca, por exemplo, a questão dos cristeiros, né, da guerra cristeira, que foi maravilhosa, assim, a forma como os leigos tomaram para si a defesa da fé, ela é muito, muito importante, muito significativa. E é algo, como você disse, né, Álvaro, não se afasta tanto daquilo que a gente está vivendo hoje, porque nós temos aí pessoas morrendo sem o sacramento da extrema-unção, nós estamos recebendo a Sagrada Eucaristia, então nós temos aí uma série de preocupações que nós precisamos de alguma forma atuar, né? Eu sempre penso na primeira atuação, enquanto leiga, a questão da oração, né? Rezar por aqueles governantes, que eles sejam primeiro, né? Nosso Senhor consiga amolecer esses corações duros, né? E essa mentalidade materialista, né? Pensando sempre na oração como uma armadura, né? O livro A Alma de Todo Apostolado ele coloca isso, né? Primeiro que nós não podemos negar aquelas obras que Deus nos manda, né? E depois que para isso, para a nossa atuação, precisamos da vida de oração. Sem a vida de oração, né, que é a nossa armadura nessa batalha, fica muito difícil tudo, né? E aí eu peguei outra questão, que foi um livro de vocês, né? Assim, vocês lançaram recentemente, né? Eu já comprei o meu, já estou lendo. E vocês estão fazendo ainda a campanha. Comecei a ler, é maravilhoso. E ele fala também da importância da vida de oração, né? Da importância da nossa atuação enquanto leigos e na nossa atuação nos apostolados, né? Que eu acho que é importantíssimo. Eu tenho acompanhado o trabalho do CDB. A gente aqui na Confraria Dom Vital tem tentado também resgatar algumas coisas. Por exemplo, começamos um projeto com relação à vida dos santos, pegamos a Legenda Áurea, aqueles santos que não são tão populares na nossa época, né? Os santos menos conhecidos, pedimos para amigos, membros da confraria, fazermos
um resumozinho para a gente começar a colocar e trazer de volta e pedir a intercessão desses santos da nossa história. Mas eu queria saber de você como está quais as principais dificuldades nesse momento do apostolado como um todo, né? E se você vê alguma saída, como você percebe a questão do nosso apostolado, né? Como um todo, da Liga Cristo Rei e tudo isso. Assim, de todas as coisas. Então, assim, o livro é muito bom mesmo. O Eugênio, que era um membro, ele chegou para mim e falou: Olha, Álvaro, leia esse livro. O Michael Wallace, ele é na minha opinião, o maior apologeta norte-americano vivo. Sim. E aí um amigo, um dos membros do CDB, estava lendo esse livro, né, em inglês. Eu falei: Pô, Álvaro, leia esse livro que é muito bom. E aí a gente ficou apaixonado e, graças a Deus, conseguimos os direitos autorais e publicamos. O segundo, inclusive, vai sair na semana que vem, que é a continuação, que é a Resistência. Perfeito. E esse livro, ele tem uma... Antes de eu responder isso, ele tem um trecho que é muito interessante, que eu acho que é mais do meio para o final, em que ele está dizendo da crise da igreja, etc. Ele também vai falar um pouco sobre essas revoluções, como que elas infiltraram nos seminários, etc., nos sacerdotes, etc. E ele vai fazer uma comparação que eu achei muito interessante, de como os bispos hoje, uma análise com como os bispos se comportam em relação às virtudes teologais. Então ele vai dizer que em vários dos bispos hoje você tem a falta da virtude, fazendo um spoiler do livro, a falta da virtude teologal da fé, que claramente os bispos eles agem contra a fé. Então hoje, por exemplo, a gente teve um dos principais bispos do Brasil, o professor Felipe Neri até compartilhou, falando abertamente contra conceitos de tradição, etc., etc., numa fala muito infeliz. Então ele vai dizer que certos bispos eles têm essa falta da virtude teologal da fé. Ele vai dizer, um outro conjunto de bispos ele tem a falta da virtude teologal da esperança, porque ele até caminha junto com a fé, etc., etc., mas ele não se posiciona porque, no fundo, ele não acredita que Deus vai ampará-lo em suas dificuldades. E aí ele continua, ele vai dizer que alguns bispos eles têm de uma forma muito saliente, a falta da virtude teologal da caridade, e vai ter um outro conjunto que vai ter a falta das três. Então é muito interessante essa análise. Óbvio que existe um outro bispo que consegue se salvar nesse mar de lágrimas. A gente tem o bispo Dr. Schneider, tem o cardeal Burke, tem o cardeal Sarra. Então você tem certos bispos que honram a igreja de sempre e que também essa crise a gente precisa notar que é uma crise que vale também para os sacerdotes, vale também para os leigos. E aí a gente já consegue entrar nessa terceira questão. O que a gente pode fazer? Como estão as coisas hoje? Acho que o primeiro cenário que a gente precisa entender é que realmente é algo muito particular. Hoje, os leigos eles vivem no cenário de terra arrasada. Então, isso é muito claro. Hoje, os leigos ainda vivem em certas bolhas que estão aumentando, é verdade, em relação à geração passada, porque essa sim foi terrível, mas são certas bolhas. E quando a gente olha para fora dessas bolhas, a gente vê que o desafio ainda é muito grande. Então, numa geração em que, por exemplo, um youtuber como o Felipe Neto tem milhões de views, ou que parece que eu estava vendo outro dia, os principais canais do YouTube, o principal canal de YouTube no Brasil hoje com inscritos, parece que é um canal que só passa clipe de funk. Ou que são milhões e milhões, nossa, muita coisa para o canal de funk. Então é muita gente assistindo. E num carnaval no Rio de Janeiro com milhões de pessoas. De sertanejos, as lives sertanejas, né? Eu soube que dá muita gente. Milhares e milhares. E a gente em vê que é plena uma Semana bolha, Santa, porque, a gente via as missas com poucas visualizações, né? A gente, infelizmente, teve que acompanhar online, a gente via o número de visualizações bastante baixo, e aí o pessoal postava nos grupos, né? Em outros grupos de amigos, postava as lives com milhões de pessoas assistindo, e eu... Live de quê? Aí era de grupos enfim, grupos musicais dos mais diversos. Não, e aí a gente vê que é uma bolha mesmo, porque, por exemplo, a que eu tenho acompanhado é a da administração apostólica. É isso, dão centenas de views. Algo que tem uma abrangência para o Rio de Janeiro. E aí você vê, tipo, lives porque o pior é que são milhões de pessoas e eu não conheço.
Então a bolha é tão grande, porque você fica, os meus amigos de Facebook são católicos. E cada vez mais você vai trocando as amizades, que vai Sim, deixando as sim, amizades não católicas e as minhas amizades hoje são basicamente Liga, né? E outros católicos. Então, sim. é uns nomes de um cara que eu nunca ouvi falar em milhões de. Nossa! Então, assim, é uma bolha muito grande. Nós somos uma minoria, isso é claro. Isso. Mas isso não deve nos desanimar, porque a gente sabe, o CDB tem falado muito, em muitas aulas, etc., de que os rumos de uma nação elas são sempre direcionadas por minorias organizadas. Então, o que a gente precisa fazer é fazer com que essa ilha cresça em comparação ao mar de iniquidade que nos cerca. Então, e essa ilha tem crescido. Ainda são ilhas pequenas, e aqui e ali, mas essas ilhas têm crescido. Então, isso me parece que é algo muito animador nesse aspecto. Então, a gente vive, parece que existe a mão do apocalipse apertando aqui cada vez mais, mas existe também uma resistência que cresce. Então, são duas forças, né? Então, por outro lado, 2020 tem sido um ano muito difícil, eu diria, para todos nós, mas ao mesmo tempo você vê um ressurgimento do catolicismo cada vez mais forte. Então, o que vai valer no final das contas é qual das duas mãos vai pesar, se é a mão da resistência ou se é a mão do apocalipse. O que a gente sabe é que os católicos eles devem lutar, né? Então, isso a gente sempre tem batido também, desde a fundação do CDB e seja da Liga, entendem isso claramente. Então, é dever do católico lutar e entender que Cristo já venceu na cruz. Entender também que todas as épocas os homens virtuosos eram minoria. Hoje é a minoria da minoria da minoria. Tudo bem, mas sempre eram minorias. A gente sempre nada contra a corrente. O cristão ele é nada contra a corrente. Mas a gente precisa lutar. E ao mesmo tempo que existe esse cenário de terra arrasada, que não era assim há anos atrás, o senhor Dom Vitório pegou um cenário muito mais favorável. Naquela época não existia funk. Se hoje o canal mais forte era do funk, naquela época nem funk existia. Não existia o problema das drogas. Então, Sim, que é uma coisa que eu tenho estudado muito, né? Então, sim. você vê que o problema das drogas ele explode no Ocidente justamente com o advento dessa geração que é a pior de todas. Então, você tem claramente aí, na segunda metade do século XX, o Ocidente ele vira as costas para a Igreja, de uma forma muito abrupta, né? Antes do humanismo lá no Renascimento, no século XIII e XIV, até o século XX, você tem uma virada de costas muito lenta e contínua. Na segunda metade do século XX, o movimento é muito abrupto. Então você tem uma completa rejeição da moral católica, da influência católica na sociedade, e uma adoção do espírito revolucionário marcusiano, aquele neomarxismo, marxismo cultural muito forte. Então aquela geração dos hippies, das drogas, do divórcio, do aborto, da ideologia de gênero. Então essas coisas todas não existiam na década de 50 para trás. E elas vêm com toda a força a partir da década de 50 em diante. Por isso que a gente tem falado que a geração dos nossos países é a pior de todas. Justamente por isso. Então, naquela época não existia funk, não existia drogas e não existia divórcio. Hoje as famílias estão estruturadas, músicas, uma cultura muito degradada domina o povo no geral, né? E toda a questão de drogas ainda assola a sociedade. Então E, hoje o e cenário é naquela muito mais época, difícil. desculpa te interromper, Álvaro, mas e naquela época, inclusive, você tinha, na verdade, uma minoria que era exatamente uma minoria que tinha se organizado nesse sentido para implementar, por exemplo, a questão da revolução sexual mesmo, né? Lá nos Estados Unidos, inclusive, muito fortemente. E aí você tinha uma minoria que era os hippies, era uma minoria que estava ali de alguma forma organizada, mas você não tinha o apoio do Estado, por exemplo, você tinha uma população extremamente virtuosa e piedosa, né? Na época de Dom Vital também, tanto que a população ficou a favor de Dom Vital, né? Hoje, quando a gente fala de maçonaria aqui, o pessoal fala, mas vocês são doidos? Porque a ideia é muito essa, né? Mas vou fazer o que com maçonaria? Que maçonaria o quê? A maçonaria não tem nada disso, a maçonaria não tem influência, enfim. E nesse sentido, nós tínhamos uma população, como você coloca, organizada de forma diferente, uma população mais virtuosa, mais piedosa, mais voltada para o espiritual também. A igreja concebida de outra forma, os pastores concebidos de outra forma, né? E aquela minoriazinha ali fazia barulho e ela conseguiu, na verdade, abranger a sua atuação
e as suas ideias, de uma forma que hoje nós somos realmente a minoria da minoria da minoria, como você mesmo colocou, né? Infelizmente. E Santa Benedita da Cruz, né, ela tem uma frase que é bem interessante, que ela diz: é preciso nos fortalecermos muito, muito, especialmente na vida espiritual, quando temos muito para dar, quando temos que dar muito aos outros, né? E isso faz com que eu reflita bastante sobre a nossa vida enquanto católicos, né? Se a gente precisa dar aos outros, porque nós não vamos negar aquelas missões que Deus nos deu, nós precisamos aí sim nos fortalecer, né? Mais ainda. Não, e é exatamente isso. Então a gente vê que realmente toda essa guinada revolucionária, ela é uma guinada consolidada por poucas pessoas. É aquilo que a gente disse das minorias. Então, assim como existiu uma minoria revolucionária que conseguiu mudar 180 graus a direção da sociedade, a gente sabe que o que é necessário é uma certa retorno dessa elite intelectual para proclamar as verdades de sempre. E isso para a gente tem que dar muita esperança, porque a gente falou do caos da Terra arrasada, etc, etc. Mas hoje o Memória fez um post muito interessante falando sobre os filhos, né, da geração atual de católicos. Então eu, por exemplo, eu fui formada no colégio católico, etc, mas já com certa degradação, todos meus amigos não eram católicos, então existia um esforço de libertação, num bom sentido, porque a libertação em Cristo, mas é um esforço muito solitário, uma conversão relativamente tardia, etc, etc. Isso eu diria que é a marca dos católicos dessa geração. Então, normalmente, quando você perguntar, você é católico, mas como foi o seu processo? Normalmente, eu fui convertido em 2012, eu fui convertido em 2013, eu voltei para a igreja em 2014. É sempre algo muito recente. Mas, por outro lado, a gente tem visto vários católicos casando, gerando famílias numerosas. Então, meu irmão citou alguns. No CDB tem várias pessoas andando. Então, meu irmão está indo para o segundo, o Pedro está indo para o terceiro, o Luciano está indo para o segundo. São pessoas jovens que estão querendo ter essa vida de família numerosa e são famílias em que as crianças não sabem nem o que é conversão, porque elas já nascem católicas. Então elas estão com um ano ali já aprendendo a fazer o sinal da cruz, rezando o Ângelus todo dia, etc. Então o nível dessas crianças vai ser muito maior do que o nível da nossa geração. E Um amigo, formadas por inclusive, intelectuais católicos. isso. Um amigo, inclusive, falava sobre isso recentemente, assim que começou essa questão da impossibilidade de comparecer às igrejas aos domingos. Ele disse que as 3 filhinhas dele, 2 da verdade, uma é bem bebezinha, ele disse que 2 das filhinhas dele olhavam para ele e pediam para ir para a missa. Todo domingo ele disse: está sendo uma coisa aqui em casa, porque eu não sei mais o que dizer para as meninas, porque elas são pequenininhas, mas elas querem ir para a missa, né? E quando você coloca dessa questão, né, das gerações, né? Minha geração, acredito que a idade talvez não seja diferente, e o processo de conversão ele se deu também dessa forma, já de forma tardia também, né? Tive uma educação católica, uma formação católica, mas a gente se afastou um pouco, né? Retornando de forma mais tardia. Mas isso pode mudar exatamente com relação àquilo que você coloca, né? E algo que eu vi no livro que eu li recentemente, que falava exatamente sobre como as famílias católicas numerosas modificaram toda a estrutura, né? Inclusive nos Estados Unidos, em plena revolução sexual, o baby boom, né? Que é exatamente você tem uma geração, duas gerações posteriormente, com a eleição do primeiro presidente católico, enfim. Mas assim, você tinha uma virada que dizia respeito também a números. Era uma virada de qualidade e uma virada numerosa, porque as pessoas tinham filhos. Ainda meio os revolucionários, eles não costumam, na verdade, ter famílias filhos. numerosas, né? Ter filhos. Então, essa também é uma grande graça de Deus para nós, né? De que a gente pode ter filhos, a gente opta por ter famílias numerosas e acho que isso pode mudar daqui a algum tempo, inclusive com relação àquilo que você coloca, né? A qualidade da formação dos nossos filhos, a qualidade da formação das próximas gerações. Esse é um grande ânimo que nos dá no meio de tudo isso, né? Mas peço desculpas, te interrompi Não, novamente. que isso. Não, é exatamente isso. Eu lembro, tem que é muito ilustrativo, né? Mas uma história que é engraçada que o Felipe Neto contou um dia, que era sobre ele tem 3 filhos, né? Se eu não me engano, 3 filhos. Aí ele foi perguntar para cada um dos filhos o que eles queriam ser quando crescer.
E aí o filho mais velho falou, não, pai, quando crescer eu quero ser padre. Aí, cara, olha que legal, né? Pra você ver, a criança, ela é tanto aquele ambiente católico que ela quer ser padre, né? Então Sim. isso é era inimaginável na geração passada. Aí ele perguntou pro filho do meio, filho, o que que você quer ser quando crescer? Aí ele, pai, eu quero ser padre. Aí é muito Sim. interessante, o filho do meio é a mesma coisa. Aí ele foi perguntar pra filha, filha, o que que você quer ser quando crescer? Aí ela olhou os outros dois e falou, pai, eu quero ser santa. Quer Oh, que dizer, linda. ela queria casar, entende? Mas Sim, aquela sim, que um ia sim. ser padre, o outro ia ser padre, então ela não queria falar que queria ser freira, ela queria ser Ser santa. santa. Ela quer casar, Mas mas quer assim, ser santa. entendeu? Então, mas é muito Perfeito. interessante, mas é muito interessante você ver que é uma preocupação que que as crianças já têm com a vida reta. Sim. E isso mostra pra gente que, por um lado, é isso, então é um ganho na quantidade, como você muito bem falou. Então, os revolucionários, eles é, é uma é algo fechado à vida. Então, um livro que eu estou lendo agora, que é muito interessante, é o livro do Padre Anel Franco sobre o divórcio. Então, ele Sim. fala muito como o divórcio ele fecha as portas para a vida, porque o que começa a acontecer é que os pais começam a perceber, eles não têm mais aquela garantia, porque fica sempre aquilo na cabeça, o divórcio é uma possibilidade, então você se fecha a vida. Então o que você tem hoje é cada vez mais famílias menos numerosas. Ele já previa e é o que realmente acontece. Que é quando há uma separação, há todo um problema associado a isso. E você tem, por um lado, os católicos que têm esse compromisso com a vida, com o casamento para sempre, com a dissolubilidade do matrimônio e com famílias numerosas. Então, é um ganho de quantidade, é um ganho de qualidade, porque os pais hoje estão sabendo educar os seus filhos de uma forma crescente, e, por outro lado, o pensamento evolucionário está perdido. Então, isso também dá muita esperança. Porque há 100 anos atrás, esse movimento era muito sedutor, de marxismo cultural, etc., e seduziu a hierarquia e grande parte dos leigos, porque existiam as promessas. Só que essas promessas foram aplicadas. Então, a nossa geração percebeu que tudo aquilo que foi prometido entregou o caos. Então, as pessoas estão olhando para lá e estão percebendo que esse modelo revolucionário não funciona. E grande parte do despertar brasileiro ele tem muito a ver com isso, com esse diagnóstico de que não funciona. O que acontece é as pessoas já sabem que não funciona, que elas Sim. não sabem para onde que elas vão se apegar. Então eles se apegam às vezes a um americanismo, a um certo liberalismo, etc, etc. Mas Sim. dentro dessa mar de pessoas perdidas, cada vez mais pessoas têm entendido que a única divisão da humanidade é a divisão do Santo Agostinho, que é cidade de Deus versus cidade dos homens. As pessoas que estão dentro da igreja, dentro da barca da igreja fora da qual não há salvação, versus todo mundo que não está. Então essas são as duas grandes forças em jogo. Na cidade de Deus existe o capitão que é Cristo, na cidade dos homens existe o capitão que é Satanás. E as forças ou vão servir a um capitão ou a outro. Então isso me parece que é muito claro, mas também me parece que existe todo um movimento que só quem tem conseguido produzir, e aí você vê nos meios culturais também isso, intelectuais sólidos são os católicos. Então me parece que os revolucionários estão perdidos. Não dá para dizer que Márcia Tiburi ou esses filósofos tipo Karnal, etc, etc, são pessoas sérias. Então, sérias no sentido de que tem algo grandioso para oferecer para o público. Eles não têm. Então, isso dá para a gente muita esperança, porque eu vejo cada vez mais católicos jovens, com 18, 19, 20 anos, levando uma vida intelectual séria. Então, isso me mostra que essas pessoas que hoje levam uma vida espiritual profunda, uma vida intelectual profunda, daqui a 10 anos vão estar gerando muito para o país e trazendo o país rumo uh, a uma cristandade novamente, que é um trabalho, obviamente, intergeracional. Então, nessa mensagem que eu estava falando do Bruno, ela dizia um pouco sobre isso. Olha, a gente só precisa de liberdade. Então, por isso que um certo apoio ao Bolsonaro é importante, porque as alternativas são muito ruins. Então, o Bolsonaro ele dá a liberdade que os católicos precisam para fazer esse papel de recristianização das massas, que não teria hoje. Então, hoje, por exemplo, você teve o assalto do STF mandando prender vários opositores do pensamento revolucionário, etc. E que, imaginem o que aconteceria se não fosse o Bolsonaro no poder. Então, seria um cenário muito mais agressivo.
Então, sim, a única coisa que a gente precisa é de liberdade, e a gente imagina que o movimento de cristianização em massa pode só ser possível nesse contexto de liberdade, como foi na época do Império Romano. Então, na época do Império Romano, você teve 3 séculos de perseguição, depois você teve, com Constantino, o cenário de liberdade, que é o cenário atual. O cenário atual, porque os protestantes eles colocam Constantino como se fosse fundador da igreja, o que é um desconhecimento histórico muito profundo, porque o édito que Constantino assinou, que é o Édito de Milão, ele é um édito que dá liberdade de culto para a igreja, o que significa dizer que ela é colocada em pé de igualdade às outras religiões. É o que a gente tem hoje no Brasil. E 70 anos depois disso, que a gente vai ter com Teodósio a proclamação do Estado Católico. Aí sim, a Igreja Católica, como deve ser, é colocada como a religião oficial do Império. Então, hoje, o que a gente precisa é de um Constantino, que é o papel que o Bolsonaro desempenha muito bem. E sobre Constantino, a gente tem que fazer o trabalho de base para que, em algumas gerações, o Brasil seja muito mais católico do que ele é hoje. Então, por isso que existe, pelo menos alguns membros do CDB, essa tendência de tentar defender o Bolsonaro em seus acertos. Obviamente, não fechando os olhos para aquilo que ele tem de errado. Mas é muito importante entender isso, entender que existe um movimento de recristianização em curso, em que cada um dos leigos hoje ele é chamado para que essas coisas, para que esse projeto aconteça. Então, existe ali Cristo Rei 40 centros espalhados pelo país. Então, quem está nos assistindo hoje, uma coisa que eu pediria é veja se na sua cidade não existe um centro na qual eu possa servir a igreja. Porque é um sim. centro cultural católico, não tem mistério. É um local em que os católicos se reúnem para rezar, formar uma família em termos de amizade, rezar, estudar e defender a fé juntos. Né? E a partir disso formar várias coisas. Bom, por que eu não posso formar uma editora? Por que eu não posso formar um grupo de estudantes no ensino médio? Por que eu não posso formar um grupo de pais? Por que eu não posso fundar Até uma porque há escola? muito a resgatar, né? Então, Há muito o que a onde quer que resgatar. a gente, onde quer que a gente possa atuar, essa atuação ela vai ser É, bastante significativa, né? Eu colocando Jefferson, por exemplo, falava muito sobre a questão do meio jurídico, né? Como somos advogados, ambos, e temos outros membros advogados na questão da própria liga, mas pensarmos em cada um dentro da sua própria, inclusive dentro da sua própria profissão, na sua atuação perante a sociedade, na sua atuação diante da família, né? Em trazer a família para junto à família, inclusive a família biológica, né? Que é bem é. importante nesse sentido. E também estarmos atuando nas nossas respectivas profissões também, né? Em todos os meios que a gente puder estar, como tem muito a ser resgatado. O esforço que fizermos em cada um dos aspectos da nossa vida, ele já vai ser bastante significativo, já vai agradar muito a Nosso Senhor Jesus Cristo, assim espero. Exatamente. E é interessante que você falou dos advogados. Quando a gente olha a história, a gente vê que nada do que a gente está fazendo hoje é invenção. Então, o padre Sim, Leonel Franca, que era o grande sacerdote jesuíta da primeira metade do século XX, uma das iniciativas que o cardeal Leme conferiu para ele era justamente ser o assessor espiritual da organização de juristas católicos da época, que era a Organização Santo Ivo. Então, é importante que a gente recristianize todas essas estruturas com organizações católicas próprias para cada uma sim, dessas tarefas. Então, existem, por exemplo, organização de professores católicos, de forma sim. para fazer com que a legislação da educação para o ensino fundamental, médio e superior refletisse os anseios da igreja, a doutrina da igreja. Então, é importante que a gente tenha todo esse tipo de iniciativa. E o Centro Cultural Católico, como era sendo montado anos atrás, ele tem esse papel muito interessante porque ele pode ser o ponto de partida de todas as demais coisas. Então, Sim. por exemplo, existe uma ordem que, que, que eu acredito em que essas coisas elas acontecem e que a gente não pode pular um degrau e ir para o quarto e quinto. Então, por exemplo, hoje, qualquer tentativa de formar, por exemplo, um grupo de intelectuais católicos dentro da universidade é muito difícil, porque antes a gente precisa de estruturas que preparem esse salto. E uma delas é um centro cultural católico. Porque a partir dessa organização, porque as pessoas elas estão isoladas por aí, a partir dessa organização a gente vai poder fundar várias coisas em conjunto. Então o próprio Sim. CDB ele é muito estruturado para isso. Então primeiro a gente fez uma editora, depois uma plataforma de cursos online. Agora a gente já está se organizando para uma escola, veja, uma ordem.
E a gente espera, em 15, 20 anos, se for da vontade de Deus, ter uma faculdade católica criada a partir do São Dom Bosco. Então, é Sim, uma estrutura que ela é criada, mas o primeiro passo é reunir os bons católicos que estão dispersos. Porque está todo mundo solto aí, né? Com vários amigos que estão assistindo as lives dos pagodeiros, etc. Então, você precisa reunir sim, essas pessoas num local. E a importância do centro cultural ela reside aí, né? É sim. unir para que juntos nós possamos fazer essas iniciativas. Então, aí daqui a pouco eu começo a conhecer juristas de outras áreas do Brasil, e aí eu vou poder reunir pelas redes. Porque isso Sim. é um ponto que eu queria falar na live, né? Que apesar da gente estar num cenário de caos, nós temos um ponto positivo que aqueles grupos anteriores não tinham, que é a internet, por incrível que pareça. Então a Sim. internet é um celeiro de caos, mas ela também é uma divulgadora de boas notícias. Então a própria liga ela tem crescido num ritmo muito mais acelerado. Veja, há 100 anos atrás o terreno era fértil, hoje o terreno é árido, mas isso não Sim. impede que a liga esteja crescendo num ritmo muito mais acelerado do que foi aquelas iniciativas atrás. Por quê? Porque Sim. hoje, quando alguém faz algo, o potencial de divulgação é muito grande. O Centro Anchieta de Vitória, por exemplo, eles fizeram uma pós online. Uma pós Eu online, ela vi está isso. dialogando com um mercado de 200 milhões de pessoas. Então, Sim. antigamente, se eu fizesse uma pós, eu estaria restrito a um conjunto muito restrito de pessoas. Hoje você Inclusive consegue chegar. territorialmente, né? É, hoje você consegue chegar. Um bom exemplo aqui, se ele é divulgado na internet, ele é replicado em vários locais. Então, existe também uma, uma força da tecnologia que pode ser uma aliada nossa nesse cenário de caos. Então, isso também exige que a gente vá cada vez mais à internet. Então, essa live é, é um, é um exemplo positivo, porque pessoas que não estão nem em Recife, nem no Rio de Janeiro, nesse cenário de caos, vão poder ter acesso a uma conversa que eu diria que é sobre um tema muito crítico hoje, que é todas essas questões relacionadas ao coronavírus, à crise atual, e como o leigo deve atuar nesse cenário caótico. E Então, nisso isso só exige da nós só gente temos realmente a ação. sim, nisso nós só temos a agradecer ao CDB, né, a questão da estruturação da liga e da própria forma como o CDB nos chega, né, para mim, principalmente estou em Recife, a forma que o CDB chega é realmente pela internet, né? Você está ali, de repente, no seu dia a dia, organizando as coisas em casa, trabalhando, indo buscar filho na escola, enfim. E você tem na internet, você chega aquele vídeo ali do YouTube, né? Eu não posso falar de outras redes sociais porque eu não tenho outras redes sociais, a questão é o YouTube mesmo, então chegou ali para mim, eu já tenho acesso a algo que possivelmente eu não teria de outra forma que não fosse, se não fosse a internet, se não fosse a atuação do CDB, se não fosse a reunião de pessoas, de católicos, com o propósito de levar almas para Cristo, de tentar mudar um pouco a nossa situação de vida, tentar salvar nossas almas, tentar recristianizar a sociedade, como você bem colocou, Álvaro. Então, eu agradeço publicamente, porque é devido o agradecimento, agradeço acho que em nome de um monte de gente, né, que nos assiste ou que estão por aí de alguma forma também tentando e que em algum momento, se Deus quiser, terão acesso a tudo aquilo que a gente está tentando colocar. E eu acho que é basicamente isso. Você teria mais alguma coisa para colocar? Estamos chegando a 1 hora de vídeo, Ah, é, mas deixe em aberto. sim, o que eu colocaria é só um chamado à ação católica. Sim, Então, as pessoas elas tendem, e eu acho que no Brasil isso acontece muito, elas tendem a achar que a solução está no próximo. Então, elas esperam que o presidente faça algo, elas esperam que o bispo faça algo, eles esperam que o sacerdote faça algo, que o seu vizinho faça algo, mas nunca eu faça algo. sim, Então, é importante que as pessoas entendam que essa mudança, existe um movimento que é necessário de mudança que está em curso, etc., mas que ele exige um sim nosso. Então, é a reforma primeiro do homem interior, através da oração, de uma vida sacramental, e depois esse homem interior deve entender que ninguém vai para o céu sozinho. Então, existe um chamado ao apostolado que é universal. Então, sim, se uma pessoa hoje ela se diz católica e ela não está engajada em nenhuma atividade dentro da igreja, ela tem que desconfiar do nível de catolicismo dela, porque o católico ele é chamado a ser apóstolo. E uma das formas que ela pode servir à igreja, eu diria que é através dos centros culturais católicos, que
é um instrumento muito efetivo, que tem a ver com a produção de uma cultura católica, que hoje é um exemplo que é uma estrutura muito própria para os tempos atuais. Então, o próprio Senador Bosco ele tem batido muito na tecla, muito mesmo, na experiência jesuíta. Então, eu recomendo que vocês leiam a história da Companhia de Jesus, leiam Santo Inácio, leiam todo o histórico dos outros jesuítas, porque eles tinham uma característica muito interessante, que era que eles eram capazes de conciliar em si uma vida espiritual muito profunda com uma vida intelectual muito profunda. E assim eles eram capazes de ensinar a verdade e debelar o erro por onde eles passavam. Então, esse chamado dos jesuítas iniciais, e era uma constelação de grandes jesuítas, você tinha Santo Inácio, São Francisco Xavier, São Pedro Fabro, São Roberto Bellarmino. Então, eram muitos, né? São Pedro Canísio, no Brasil, São José de Anchieta. E essa constelação de jesuítas, essa modus operandi jesuíta, é um modus operandi que deve ser aplicado na sua integralidade nos dias de hoje. Então, os leigos, como eram jesuítas, eles são chamados a uma vida espiritual profunda, eles são chamados a uma vida intelectual profunda, e a apologética, que é eu aprendi e vou compartilhar, eu aprendi e vou debelar o erro em várias áreas do conhecimento. Então, se eu sou jurista, eu preciso debelar todos os erros na área jurídica, e a gente sabe que são muitos, né? Então, desde a consideração à lei natural, que vai sendo passada por cima, etc., a todo um ativismo jurídico. Então, se eu estou na área da pedagogia, você tem que debelar vários erros, como, por exemplo, ideologia de gênero, que é a desconsideração básica do que é uma biologia. Então, se eu estou em outras áreas, eu preciso debelar o erro em todas essas áreas. Então, é um chamado muito próprio para os leigos. Os leigos precisam se organizar, eles precisam produzir material cultural católico, eles precisam dar palestras, eles precisam formar as suas famílias, eles precisam se lançar em suas profissões, eles precisam ser professores verdadeiramente católicos, passando a doutrina católica de sempre e uma visão católica sobre cada área do conhecimento. Então, quem tem que fazer esse trabalho são os leigos católicos, isso é muito próprio. Então, a gente vê, por exemplo, no próprio esforço editorial, falar sobre a igreja, sobre a doutrina da igreja de sempre, isso a gente tem em todos os lugares. Né? Então, é só traduzir. Então, tudo que o CDB tem feito hoje, em termos de esforço editorial, é trazer os tesouros da igreja de sempre em outras línguas para o público brasileiro. Esse é um trabalho muito necessário. Mas tão necessário quanto esse trabalho é ter hoje, formar, e aí entra o papel dos seus culturais católicos, formar intelectuais que possam conversar sobre os assuntos que hoje afligem a sociedade a partir de um prisma católico. Então, eu preciso debelar o erro da ideologia de gênero. Quando se fala sobre conflito de raças, eu preciso dar uma resposta católica sobre isso. Quando colocam um tema sobre feminismo, eu preciso resgatar o papel da mulher na sociedade. Quando falam sobre drogas, eu preciso mostrar que a cultura das drogas não é o caminho, mas uma cultura da sobriedade, da temperança. Então, para todos os grandes temas que hoje afligem a sociedade, a gente precisa dar uma resposta católica. Então, é preciso de uma geração de católicos que pegue todo esse material que os centros da Liga estão produzindo editorialmente e outras editoras, porque a reação não é só a Liga. Então, hoje você tem, por exemplo, a Permanência, a editora Permanência, tem a editora Resistência Cultural, que está traduzindo para português os livros do Miguel Ayuso, tem a editora Cristo Rei. São várias editoras dentro e fora da Liga trazendo coisas interessantíssimas. A gente precisa ler tudo isso e, a partir da visão católica sobre as coisas, dar uma resposta católica para a atuação na sociedade. Então, algumas pessoas vão ter esse papel muito forte e devem, ainda que não queira, tomar essa iniciativa com todas as suas dificuldades. Então, eu, por exemplo, eu tenho, não que eu seja líder de alguma coisa, mas eu estou dizendo o que eu tento fazer. Eu tenho eu diria, um temperamento mais retraído. Eu não sei muito bem sobre temperamento, etc., mas me encaixam mais ou menos em alguma coisa como fleumático. Então, assim, falar para mim não é a coisa mais fácil. Tem gente que gosta de microfone, mas o senso de dever faz com que a gente tenha que fazer essas coisas. Tome essas iniciativas, ainda que não tenha muito a ver com a nossa personalidade. Porque tem gente que gosta, pega o microfone e fala, né? Que chega a ser um monólogo as conversas.
Era que aquilo são que as a gente pessoas que conversava associam. no começo, né? Antes de começar a gravar, que eu também disse, a maior prova disso é que eu não tenho redes sociais, né? Eu tenho WhatsApp e o YouTube só. Aí eu fazia, mas estão precisando de mim na confraria, se eu me dispus a fazer parte da confraria, e eu acredito no trabalho da confraria, então eu preciso mostrar a minha cara, né? De alguma forma, eu preciso lutar por isso, inclusive publicamente, né? É aquilo que a gente colocava a importância da questão da oração, né? Mas também a importância dessa atuação, até porque, por exemplo, a gente vê o reflexo disso ao nosso redor, né? Eu vejo isso até na minha família mesmo, na minha mãe, meu pai, na minha irmã, enfim. A gente vai percebendo como isso vai mudando, né? Além da nossa do esposo, da filha, mas a gente vê como isso vai mudando o local onde você passa. E aí foi bem engraçado você falar dessa questão. Minha mãe foi pedida, minha mãe trabalha na escola pública, né? Foi pedido frases motivacionais. Que ela colocasse uma plaquinha com frases motivacionais. Eu disse, deixa comigo que eu faço. Eu disse, minha filha, você imprime? Eu disse, eu não só imprimo, como eu vou colocar a frase. E aí, quando eu coloquei a frase, eu coloquei a frase Santa Catarina de Sena. Eu disse, pronto. Ela disse, de que é essa frase tão bela? Porque eu não nome Santa Catarina de Sena. Aí ela disse, nossa, as pessoas estão colocando, sei lá, tamo junto, uma coisa assim. Aí eu disse, mas a senhora vai com a frase de Santa Catarina de Sena. É isso. Né? Que E aí, esse recado. e recristianizar, então. E aí, aos poucos, a gente vai recristianizando aquela área de influência no instrumento de recristianização daquela área de influência que nos cerca. Então, algumas pessoas nessa batalha, eu diria que vão ser meio que generais, são as pessoas que produzem muita coisa. Outros vão ser, de repente, capitão ou tenente, outros vão ser cabo-soldado, mas é preciso que todos busquem uma certa vida de apostolado, que ela é importante em todos os âmbitos. Então, inclusive, por exemplo, às vezes algumas pessoas, eu não tenho eu não consigo de jeito nenhum falar, etc, etc. Mas você vai ter um dever na sua família, com seus filhos, com seus parentes próximos, etc, que você precisa ser um exemplo e um instrumento de conversão dentro do ambiente familiar. Outros vão ser como professores, etc. E assim vai. Então é muito importante que todos, em certo grau, desenvolvam e ajudem. Então, um chamado para quem for de Recife que participe da confraria, Dom Vital. Então, entenda que não é algo da Jamile nem do Jefferson, mas é algo meu. Né? Então, é um modo em que é um instrumento em que eu vou lá, eu vou participar das atividades, etc. Eu vou ajudar o centro a construir, porque é uma forma eficaz que eu entendo em que eu possa contribuir para que Cristo seja amado e conhecido no Brasil. Então, é preciso que as pessoas entendam isso. Então, quem está em Recife, entrar no centro da Liga, conhecer os que estão em outras cidades, veja se existe já um centro formalmente constituído e que ingresse nesse centro, porque é isso. Então, é um chamado que Cristo nos chama. Então, a todos para ser instrumento de conversão do próximo, e que a gente não pode O ID, né? deixar passar a nossa vida sem isso. Oi? Então, perfeito, Álvaro. Eu queria agradecer novamente a tua participação. Eu acho que espero que ajude as pessoas que estão nos ouvindo, principalmente para trazer ânimo para a nossa vida, para a nossa atuação, né? E nossa atuação nos nossos mais diversos aspectos, nas atividades que nós desenvolvemos no nosso dia a dia, que as pessoas sintam-se chamadas também, né? Não é fácil, é uma cruz, mas é uma cruz que Jesus torna mais leve, né? O fardo dele. Então, assim, eu acredito espero que ajude, espero que as pessoas entendam, que rezem pelo nosso apostolado, isso é muito importante, rezem pelo CDB, rezem pela Liga, rezem pela confraria, que também se engajem, porque nós somos poucos, os recursos são poucos, mas estamos tentando, então precisamos sempre de ajuda. E eu só tenho a agradecer novamente, Álvaro. Muito obrigada. Eu que agradeço a todos que estão assistindo, a você, ao Jefferson, a todos da confraria. Um abraço e contem com as minhas orações e peço o mesmo, né? Obrigada, então, meu caro. Tudo de bom e Um nos abraço, vemos em breve. fiquem com Tchau. Deus e viva Cristo Rei. Viva Cristo Tchau, Rei. tchau. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.